Fala, meu povo, tudo tranquilo? Eu sou a Erika Charru, da Charru Cursos, e estamos iniciando mais uma aula do nosso curso de pós-produção com Photoshop. E nessa aula aqui, a gente vai falar sobre os modos de mesclagem especiais. E por que esses modos de mesclagem vão ser especiais? Simplesmente porque eles vão funcionar de forma diferente dos outros. Enquanto que os outros modos normais entendem a opacidade e o preenchimento como a mesma coisa, os modos de mesclagem especiais vão reagir de forma diferente a cada um deles, ok? E quantos são esses modos especiais e quais são eles? Existem 8 modos de mesclagem especiais. No grupo escurecer, a gente vai ter a superexposição de cores e a superexposição linear. No grupo clarear, a gente vai ter a subexposição de cores e a subexposição linear. No grupo contraste, a gente vai ter a luz brilhante, a luz linear e a mistura sólida. Enquanto que no grupo inversão, a gente vai ter apenas a diferença. Belezinha? Então, esses serão os nossos 8 modos de mesclagem especiais. E antes de mostrar aqui para vocês exatamente como que cada um vai funcionar, vamos entender primeiro, aqui no Photoshop, como é que a opacidade e o preenchimento irão funcionar, ok? Então, bora lá! E para explicar um pouco sobre os dois, eu adicionei 2 camadas aqui no meu arquivo, ok? Um deles é esse sólido laranja aí, ou seja, simplesmente uma camada totalmente pintada de laranja, e o outro é uma camada de texto com o nosso nome, tranquilinho? E o que acontece? A opacidade, basicamente, irá controlar a opacidade, ou seja, a transparência das minhas camadas, mas isso de modo geral. E dependente do que eu tiver dentro da minha camada, a transparência dela será controlada pela opacidade. Então, se eu clicar aqui para arrastar e diminuir a minha opacidade, ela vai ficando transparente até o ponto que ela desapareça por completo. Essa é a nossa opacidade. Já o nosso preenchimento não vai funcionar de forma tão diferente assim. Se eu clicar e arrastar para diminuir a porcentagem do preenchimento, você vai ver que novamente a minha imagem foi ficando transparente até o ponto que ela desapareceu. Então, por fim, qual realmente é a diferença entre esses dois? O caso é que a opacidade irá controlar a opacidade total da minha camada. Ou seja, não importa o que eu tenha na minha camada, toda a transparência dela será controlada pela opacidade. Já o preenchimento, ele irá controlar apenas o que o Photoshop identifica como conteúdo de camada. Ou seja, se eu tiver qualquer efeito na minha camada, a única coisa que irá desaparecer será o conteúdo da minha camada. O efeito continuará sendo visualizado. Um exemplo é, eu tenho aqui a minha camada de texto, e se eu vier aqui no rodapé do meu gerenciador de camadas e clicar nesse FX aqui, eu terei algumas opções de efeito. Então vamos aqui à sombra projetada, que é um efeito bem clássico e, como o nome já diz, adiciona uma sombra projetada ao conteúdo da camada. Aqui eu posso controlar a distância dessa sombra, a expansão dessa sombra e o tamanho dessa sombra. Vou colocar mais ou menos assim e vou dar um OK. Pronto! Agora, aqui eu tenho a minha camada de texto e embaixo eu tenho o efeito de sombra projetada. Novamente, eu vou vir aqui em opacidade e vou clicar e arrastar para diminuir aqui a porcentagem. E vocês podem ver que está sumindo tanto o nome Charru Cursos quanto o efeito dela, ok? Beleza? Agora, eu vou aqui no preenchimento e vou fazer a mesma coisa. Vou clicar para arrastar até o final, até que desapareça. E como você pode ver, o texto Charru Cursos desapareceu, ficou totalmente transparente. Contudo, o efeito de sombra projetada continua aparecendo e é o que está dando aí a forma do nosso nome. Se eu voltar aqui o preenchimento para 100%, você vai ver que novamente o nosso texto reaparece aí. Então, como é que os nossos modos especiais irão trabalhar? Basicamente, na opacidade, a gente vai controlar a opacidade geral da nossa camada. Enquanto que no preenchimento, a gente vai controlar o efeito que esse modo de mesclagem está gerando, ok? E para isso eu já separei aqui um arquivo com todos os 8 modos de mesclagem especiais. E o link para baixar esse arquivo aqui vai estar aí na descrição, ok? Então o que eu vou ter aqui? No meu arquivo,
eu tenho um render que o Gabriel fez utilizando o SketchUp e o V-Ray, e do outro lado eu tenho a cópia dessa camada, ok? Eu dupliquei essa camada e espelhei. E dentro de cada uma dessas pastinhas aqui, eu tenho um degradê que vai do roxo ao laranja, ok? E eu também dupliquei essa camada e fiz o seguinte padrão. As duas camadas vão ter máscaras, e para quem não lembra, máscara é o quê? A mesma coisa como se fosse um mapa lá do V-Ray. Tudo que for branco aparecerá, tudo que for preto será ocultado, ok? Então, as duas receberam essa máscara. A diferença é que essa máscara também foi espelhada. Então, um lado é branco, o outro é preto. E sempre que a parte branca da máscara da camada for do lado esquerdo, quer dizer que a nossa camada foi aplicada no modo de mesclagem especial e a alteração dela foi feita na opacidade. Enquanto que, sempre que a parte branca da máscara estiver do lado direito da camada, significa que a alteração foi feita no preenchimento, ok? Eu nomeei cada uma dessas pastinhas aqui justamente com o nome do modo de mesclagem que eu estou utilizando dentro delas, ok? E aí, a gente pode habilitar elas para ver a diferença que a alteração na opacidade está fazendo e a diferença que a alteração no preenchimento está fazendo, ok? Então, do lado esquerdo a gente tem o efeito que a alteração na opacidade está criando, enquanto que do lado direito a gente tem o efeito que o preenchimento está gerando utilizando a superexposição de cores. Depois ainda a gente vai ter a superexposição linear, a subexposição de cores, a subexposição linear, a luz brilhante, a luz linear, a mistura sólida. E aqui a gente ainda vai ter a diferença, que dessa vez eu utilizei o valor de 50%, tanto na opacidade quanto no preenchimento, ok? E já que o link do arquivo vai estar aí na descrição para vocês, é só vocês fazerem o download dele e fazer o teste alterando os valores tanto da opacidade quanto do preenchimento de cada um desses modos, tranquilinho? E se você se lembra ainda, lá na nossa aula anterior, eu disse que utilizando a mistura sólida, a gente poderia aumentar o contraste das nossas imagens. E como é que a gente faria isso? Justamente utilizando o preenchimento. Então eu tenho um arquivo aqui, que eu separei para isso, e novamente aqui a gente tem a nossa imagem, que foi capa do nosso e-book, 10 dicas para deixar os seus renders mais realistas. E como é que eu faria aqui para aumentar o contraste dessa imagem? Um exemplo seria justamente selecionar aqui a camada, duplicar ela utilizando um Ctrl J, trocar o meu modo de mesclagem aqui para a mistura sólida, vir aqui no preenchimento, reduzir aqui para 0, ok? E aos poucos ir aumentando a porcentagem desse efeito até o limite que a gente achar interessante. Eu, por exemplo, acho interessante aumentar até o ponto em que a gente ainda tenha os detalhes da nossa imagem, então que a gente não perca nada. 17%, por exemplo, já está legal. Se eu tentar aumentar um pouco mais, as áreas pretas aqui, as áreas escuras, começam a ficar escuras demais e perder detalhes ali de modelagem. Então, vou deixar aí por volta de 18%, ok? Então, seria assim que a gente poderia utilizar uma mistura sólida para aumentar o contraste das nossas imagens. Separei aqui mais um arquivo. Dessa vez, a gente tem um degradê, que vai de um roxo, um azulado aí, até o laranja. E embaixo dele, a gente tem uma imagem do Unsplash, que é um banco de imagens gratuitos, ok? E o link desse arquivo também vai estar aí na descrição. E o que eu vou querer fazer aqui? Eu gostei dessa imagem, porém eu achei que as áreas de sombra dela, em especial as áreas de sombra de contato, ficou um pouquinho lavada demais. Então, o que eu vou querer fazer aqui? Eu quero aumentar um pouquinho essas áreas de sombra, escurecer elas um pouco mais e também adicionar um pouquinho de cor. Como é que eu faria isso? O primeiro ponto é descobrir qual grupo de modos de mesclagem vai me atender. Se eu quero mexer apenas nas áreas escuras, isso quer dizer que o grupo que eu preciso procurar é o escurecer. Então, vou reabilitar aqui a visualização da minha camada de degradê, vou selecionar ela, vou clicar aqui no meu modo de mesclagem e vou olhar aqui para o meu grupo escurecer. Aqui eu tenho apenas dois modos especiais. Um é o superexposição de cores e o outro é superexposição linear. O superexposição linear vai fazer a mesma coisa que a superexposição de cores, porém de modo mais linear, ou seja, ele vai tentar balancear um pouquinho mais aí. E isso é uma coisa que eu não quero, então eu vou querer o efeito um pouquinho mais forçadinho mesmo. Então eu vou no superexposição de cores. Depois disso, vou clicar em preenchimento, vou jogar ele lá para o 0, ok? E agora eu vou começar a adicionar um pouco o efeito aí, até onde eu achar que é legal. Por exemplo, 20% eu já estou achando legal.
32 eu já achei um pouco forçado demais. Então vou voltar ele para mais ou menos 20 ali, 21% por exemplo, e vamos ver o que aconteceu com a minha imagem. Ela, sem o modo de mesclagem, estava assim, ou seja, mais clara e mais lavadinha também. E agora ela está um pouquinho mais escura e também recebeu um pouquinho mais de cor aí, ok? Já aqui no nosso último exemplo, a gente tem a imagem de uma rua aí, que eu também retirei do banco de imagem Unsplash. E em cima dele a gente tem aqui a camada, que é um mapa de degradê, que vai de um azul escuro até um amarelo, ok? E dessa vez, o que eu quero fazer? Dessa vez eu quero adicionar um leve amarelado aí nas áreas que já estão claras, nas áreas de realce aqui, em especial dessa plantinha aqui, ok? Então o que eu vou fazer? Vou habilitar aqui a visualização da minha camada, selecionar ela, vim aqui no meu modo de mesclagem e dessa vez, como eu quero tratar das áreas claras, eu vou no grupo clarear. Aqui novamente a gente tem duas opções, o subexposição de cores e o subexposição linear. Vou selecionar o subexposição linear, ok? Dessa vez eu quero um balanço mais linear. Vou jogar aqui o meu preenchimento lá para o final novamente e vou tentar aumentar gradativamente aí. Só que o que eu acho que está acontecendo aqui? Eu estou aumentando, só que eu estou perdendo detalhes aqui do céu. E conforme eu vou aumentando, você vai ver que o prédio lá do fundo começa a desaparecer também. Vou deixar isso aqui em mais ou menos 30% e vou tentar mexer agora também na opacidade em conjunto com o preenchimento. Então vou começar a reduzir ele um pouquinho aqui, mais ou menos uns 62%. Vou desabilitar a visualização, então antes a minha imagem estava assim e agora ela ficou assim. Para falar a verdade, eu gostei bastante do resultado, apesar de que o céu ainda está um pouquinho estourado demais, vou tentar reduzir um pouquinho mais ali o nosso preenchimento, ok? Então vamos deixar aí em algo em torno de 15, 16%. Retirar a visualização de novo, adicionar de novo. E vou tentar dar uma leve aumentada aí, uns 23% então. Agora sim, minha imagem antes, minha imagem depois. E se você reparou, toda vez que eu utilizei aqui os modos de mesclagem especiais, eu usei para dar efeitos sutis. E normalmente é assim que eu utilizo mesmo. Mas fique à vontade para fazer os seus testes e descobrir qual é o ponto ideal para a sua imagem de acordo com o seu objetivo, ok? Então, sobre a nossa aula de hoje é isso. Espero que você tenha gostado e a gente se vê já na próxima aula, ok? E aí, gostou da aula? Se sim e ainda estiver assistindo pelo YouTube, deixe seu like aí no vídeo, se inscreve no nosso canal e ativa o sininho para você ficar por dentro sempre que um novo vídeo aparecer por aqui. Além disso, segue a gente lá no Insta, curte a nossa página no Facebook para ficar sabendo sempre que a gente soltar um spoilerzinho sobre os nossos novos conteúdos que estão vindo por aí, ok? Então, até a próxima aula, bye bye!